Olá, meus amigos, minhas amigas. Prazer revê-los de volta aqui nessa retomada da nossa conversa sobre os princípios jurídicos do direito processual do trabalho. Essa é a segunda gravação que a gente trata sobre esse tema. E como ficou combinado na primeira parte dessa exposição, a gente retomaria aqui a partir do princípio da imediatidade. Os demais princípios, ou vários outros princípios, foram trabalhados nessa primeira parte. Convido quem não tem assistido a recomeçar essa exposição, ou a começar a assistir essa exposição pelo vídeo anterior, e depois volte aqui. Quem já viu a primeira parte, vamos seguir, então, o que a gente vinha comentando. O princípio da imediatidade é o princípio que prescreve que o magistrado deve ter o máximo de contato possível com as provas e com a produção probatória. Ou até dizendo de outro modo, né, sobre outro ponto de vista, na melhor medida do possível, as provas devem ser produzidas perante o magistrado que julgará a causa. Esse outro detalhe é importante ressaltar. Não apenas qualquer magistrado deve acompanhar a produção de provas, mas o magistrado que julgará aquela ação. O princípio da imediatidade busca também, na medida do possível, vincular a decisão, a competência para proferir a decisão, ao magistrado que tenha acompanhado as provas. Digo na medida do possível porque nem sempre isso será realizável. Eventualmente, o magistrado pode ter algum impedimento no momento de proferir a decisão, mesmo pessoal, um problema de saúde, alguma questão que ele aposentou, foi promovido, e às vezes algumas exceções terão de ser abertas. Mas, salvo uma real impossibilidade concreta para isso, o princípio da imediatidade vai buscar essa correlação, essa interação imediata. Outro aspecto a ser destacado é claro que algumas provas vão propiciar um contato com o magistrado um pouco mais distante, como são as provas periciais. As provas periciais, elas são produzidas mais diretamente pelos peritos nomeados pelo juízo, exatamente porque o magistrado não tem ali conhecimento técnico para avaliar certas questões, como, por exemplo, se uma das partes, autor ou réu, está doente, se as condições de trabalho do reclamante eram insalubres ou não. Isso requer análise de alguém que tenha conhecimento específico sobre aquilo que não é um conhecimento jurídico. Então, não se pode exigir do magistrado isso. Porém, embora a perícia se realize especialmente por atos por ação e iniciativa do perito, não iniciativa de que ele vai começar a prova, mas a partir do momento que a prova é deferida e o perito é nomeado, ele tem que tomar as providências para que a prova seja, então, realizada, que a perícia seja realizada. Mas, a despeito disso, mesmo na prova pericial, a gente vai notar um acompanhamento mais próximo do que é viável por parte do magistrado, que, por exemplo, pode questionar o perito o que ele quiser, pode determinar o comparecimento desse profissional em audiência. O próprio magistrado não está vinculado ao resultado, à conclusão da perícia, ele pode determinar um segundo trabalho pericial, trabalho técnico, ou mesmo, pura e simplesmente, afastar a conclusão do perito, claro que devidamente fundamentada, apresentando todas as razões para isso e tendo razões justificadas para isso. Então, este preceito, ele caminha nesse sentido, e o objetivo de tudo isso é bem dedutível, né? É ainda ao lado do que vimos no princípio da concentração dos atos em audiência e do princípio da oralidade, a busca por um sistema processual mais ágil, mais econômico no sentido de não ter atos processuais inúteis, e mais finalístico, quer dizer, um sistema processual que esteja mais voltado a decisões adequadas, a decisões que cumpram o objetivo para o qual o sistema processual
foi adequado, foi criado. Né? E é bastante claro que quando a gente nota que boa parte dos atos processuais precisam ser praticados na presença do juiz, o mesmo que julgará a causa, e ele tendo contato com tudo isso, a formação do convencimento dele é muito mais firme. O juiz que ouviu ele mesmo as testemunhas, o juiz que acompanhou, ainda que indiretamente, a produção de provas periciais, o magistrado que tem examinado ele próprio diretamente os documentos, que tem até eventualmente realizado diligências para visitar locais e conhecer circunstâncias que interessam à causa, ele tem muito mais condição de formar um convencimento adequado e justo do que aquela outra pessoa que possa ter tido contato indireto, contato intermediado com essas mesmas provas. Seguindo adiante, temos o princípio do duplo grau de jurisdição. Estabelece a possibilidade que a parte que tenha perdido a demanda, ainda que parcialmente, possa pleitear uma revisão da decisão, uma segunda decisão, a partir de um recurso. Esse é um princípio que extrapola o direito processual do trabalho, ele pertence à própria teoria geral do processo, não à toa. As demais disciplinas que derivam dessa teoria também seguem, também obedecem o princípio do duplo grau de jurisdição, mas a importância dele é tão grande, porque esse princípio está tão atrelado à busca por decisões justas, equânimes, que de fato se sustentem a partir das circunstâncias e acontecimentos e provas do processo, que merece menção todas as derivações da teoria geral do processo. Então, mereceria e merece menção aqui também. Mas a lembrança, né, e o destaque para esse princípio, que nessa conversa sobre direito processual do trabalho, também vale a pena, também precisa ser feito, para abrirmos a possibilidade de destacarmos as ressalvas, ou as exceções, ou as peculiaridades desse princípio aqui nessa nossa disciplina. Primeiro, que não é porque um mesmo princípio inspira todas as derivações da teoria geral do processo, que em todas elas os recursos serão os mesmos. O direito processual do trabalho tem um sistema recursal próprio, recursos específicos, com prazos específicos, e a exigência aqui de um depósito recursal que é diferente do que a gente vê no processo civil, processo penal, no processo administrativo. Ademais, ao lado disso, a gente nota no direito processual do trabalho casos ou tipos de decisões que não são passíveis de recurso. Ou seja, a gente vai encontrar nessa nossa matéria exceções muito importantes, muito relevantes do princípio do duplo grau de jurisdição. A princípio, claro, né, de início, claro, a gente sabe que esse princípio ele garante pelo menos mais uma instância, mais um grau de jurisdição, ele não é garantia de recursos ilimitados. É preciso estabelecer um momento em que a jurisdição termina e que a decisão proferida pelos magistrados tem efeito imutável, porque senão os conflitos jamais vão resolver, jamais vão acabar. Se os recursos fossem limitados, em muitas situações, na grande maioria delas, as partes ficariam ilimitadamente os interpondo. Então, claro que há um número limitado de recursos que são cabíveis, e esse princípio busca assegurar nem que seja um grau adicional de jurisdição. Então, ou seja, um recurso apenas. A gente sabe que, na prática, as disciplinas processuais costumam viabilizar mais do que um recurso possível após a decisão ali de primeira instância. Ainda que a partir do segundo, o nível de requisitos comece a aumentar bastante, como a gente vê no recurso especial, no recurso extraordinário e aqui no processo do trabalho, no recurso de revista. Mas, né, não deixa de chamar a atenção o fato de que em várias situações, várias também exagerei, né, algumas situações no processo do trabalho, a gente vê decisões irrecorríveis.
Caso de decisões interlocutórias, por exemplo, elas, como regra, não são passíveis de recurso. A gente verá no momento adequado que estivermos conversando sobre a teoria recursal do direito processual do trabalho, que cabe às partes, diante de uma decisão interlocutória com a qual elas não concordem, manifestar sua resignação, mas elas só terão oportunidade de recorrer contra essa decisão se vierem a interpor recurso contra a decisão final, contra a sentença. Então, na verdade, né, as decisões interlocutórias elas são irrecorríveis de imediato. Elas até podem inspirar um recurso, mas somente depois da sentença proferida. E há a chamada reclamação de alçada, que é uma ação trabalhista com valor da causa de até 2 salários mínimos. A CLT prevê que, nesse rito, a sentença só será recorrível se o recurso versar tiver por objeto tema alegação de violação à Constituição. Fora isso, não cabe recurso nesse procedimento específico. Beleza? São exceções que confirmam a regra e que serão detalhadas no momento próprio na unidade sobre recursos trabalhistas. Seguindo adiante, princípio da instrumentalidade, também chamado pelo seu nome completo de princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais. Esse princípio, ele, por um lado, consagra a formalidade dos atos processuais, ele não nega que os atos processuais precisam ser praticados da forma prevista em lei, exatamente da maneira como a norma processual definiu, e, a princípio, se essa formalidade não for atendida, o ato processual será inválido. A princípio, isso porque essa formalidade é importante, ela não é estabelecida à toa, ela é estabelecida como uma garantia de ritos equilibrados e de decisões justas e imparciais adiante. Porém, por um outro lado, a outra face desse princípio vai estabelecer que essa formalidade toda, inegavelmente, é um instrumento e não um fim em si mesmo. O processo, como um todo, o processo do trabalho, inclusive, ele não existe em prol e em função da formalidade, mas a formalidade é que existe, que foi criada em função de processos mais justos. Então, a outra face desse princípio vai nos dizer que, se a formalidade for descumprida, um ato processual for praticado de uma maneira diferente da que está prevista na norma processual, o que, a princípio, levaria à invalidade desse ato. Mas se a gente constatar concretamente, faticamente, que naquele caso específico não houve prejuízo a nenhuma das partes, que o objetivo da norma processual acabou sendo atingido a despeito da ausência de formalidade, o ato processual precisa ser respeitado, precisa ser mantido. Um bom exemplo é a questão da citação, a forma como a parte é informada de que há uma ação proposta em face dela e que a parte é também chamada a fazer parte, a integrar a relação processual e se defender. A norma processual tem toda uma descrição de como que a citação do réu é realizada. Mas vamos imaginar, o que nem é tão incomum assim, que esse réu acabe tomando conhecimento que há uma ação contra ele por alguma outra maneira. Alguém comenta com essa parte, ele faz uma pesquisa na internet e descobre isso. E aí, apesar de não ter sido citado da maneira formalmente prevista, essa parte comparece espontaneamente em juízo e já apresenta sua defesa. Então, estamos diante de um caso em que não sequer houve citação válida ainda, mas a parte chegou e espontaneamente compareceu. Nós vamos reconhecer que essa parte tomou conhecimento validamente desse processo? Nós vamos entender que essa defesa foi validamente apresentada? Sim, claro que sim. Por que não? A norma processual diz que a parte tem que tomar conhecimento por esse procedimento específico de citação. Ok, mas aí voluntariamente
o réu comparece e já se defende? O próprio réu, então, abre mão da formalidade prevista em lei para a sua citação? O objetivo da norma processual foi cumprida nesse caso? Sim. Autor, réu, o próprio juízo foram prejudicados com esse comparecimento espontâneo? De modo algum. Sendo assim, nós vamos considerar essa etapa da fase processual validamente cumprida. Não foi do jeito que a norma processual prevê, mas foi de um jeito válido e adequado. Então, como a gente vê no slide, né, esse princípio ele está principalmente refletido nos artigos 794, 796 e 798 da CLT. Vejamos o que esses dispositivos trazem literalmente. 794 coloca para a gente, nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Artigo 796. A nulidade dos atos processuais não será pronunciada, não será reconhecida, declarada, a linha A, quando for possível suprir a falta do ato processual ou repetir esse ato da maneira válida. Também um aspecto importante do princípio da instrumentalidade. Se o ato foi invalidamente praticado, a princípio também, processo dali para frente, todos os atos dali para frente estariam inválidos também. Agora, para que tomarmos essa medida drástica de invalidar o procedimento de uma fase até o final, se a gente, se for possível, concretamente, apenas se repetir o ato, aproveitando-se aquela fase processual e, por consequência, os atos processuais seguintes. Então, o 796 vai tratar disso. Se você puder simplesmente praticar o ato processual inválido, agora repetindo de modo adequado, dá então para a gente aproveitar aquele momento processual e não invalidar todo o processo, uma etapa inteira de um processo. Agora, se isso não for possível, né, não dá para simplesmente praticar o ato de alguma maneira inválida. Realmente nós vamos ter que reconhecer a nulidade desse ato processual e de tudo que veio dali para frente. O 798 esclarece. Olha, você não vai invalidar atos que não derivem, ou que não foram consequência desse que está reconhecido como inválido. Então, veja, essa regra da invalidade que se coloca de início, né, ela vai encontrando ali ajustes nesses dispositivos legais que a gente está analisando. Um ato processual descumpriu a formalidade, ele vai ser invalidado e tudo dali para frente. Não, calma. Não cumpriu a formalidade, mas ele cumpriu o objetivo da norma processual, então, ok, vamos reconhecer como válido. Se não, esse ato não cumpriu o objetivo. Dá para repetir o ato agora da forma adequada e a gente não ter que invalidar outros atos processuais? Se for possível, ok, também vamos seguir esse caminho. Agora, se nem isso couber, se a gente tiver que realmente retornar o processo àquela fase anterior, anulando aquele ato processual e outros atos ali futuros que vieram depois dele, a gente só vai invalidar atos posteriores que dependeram do ato processual viciado originalmente ou que sejam consequência dele. Aqueles atos processuais, ainda que tenham vindo posteriormente, mas que não tem nada a ver com esse ato que a gente está identificando como inválido, isso a gente deixa correr, a gente aproveita. Por exemplo, vamos imaginar que uma sentença é proferida, uma sentença que acolheu parte dos pedidos do autor, mas recusou outra parte dos pleitos. Essa é uma sentença em que ambas as partes têm legitimidade para recorrer. O reclamante vai recorrer dos pedidos que não foram atendidos, a parte reclamada vai recorrer dos outros pedidos que acabaram sendo atendidos. Então, essa sentença precisa ser publicada, ambas as partes precisam ser intimadas do seu teor, e a partir da intimação de ambas as partes vai correr o prazo
para recurso, que é de 8 dias úteis. A publicação é feita, a intimação é feita, a parte reclamante recorre, apresenta o seu recurso no prazo, a parte reclamada não. Aí, o processo segue adiante, o juiz encaminha os autos para a segunda instância, e lá na segunda instância se identifica que a intimação da sentença não foi correta. A intimação foi incompleta, os advogados da parte reclamada não foram incluídos na intimação, ou seja, essa intimação não cumpriu a norma processual. Mas vejam, o reclamante ficou sabendo da sentença mesmo assim, inclusive apresentou recurso no prazo correto. Nós vamos invalidar o recurso do reclamante? Não, preserva o recurso do reclamante. A parte reclamada, ela tomou conhecimento nesse exemplo da sentença de alguma maneira? Parece que não. A intimação foi falha, principalmente com relação à reclamada, e ela não se moveu, parece que ela não tomou conhecimento. Então vamos repetir a intimação agora da forma correta. E o que a gente vai invalidar daqui para frente? Bom, atos que sejam derivados ou consequência dessa ausência de intimação da reclamada. Volta ao que eu disse antes. Nós vamos invalidar o recurso apresentado pelo reclamante? Não, porque o recurso do reclamante não é consequência da falha de intimação da parte reclamada. O reclamante ficou sabendo da sentença, apresentou o recurso adequado e isso está preservado. Agora, a gente repete a intimação da parte reclamada, espera o prazo recursal dela, provavelmente um recurso será apresentado pela parte ré. E se, por exemplo, já houve julgamento do recurso, né, vamos imaginar que a segunda instância identificou a falha de intimação da parte reclamada, quando ela, a segunda instância, inclusive, já tinha julgado o recurso. Esse julgamento, nós vamos precisar invalidar, porque esse julgamento ele é melhor, adequado, ele é mais justo, né, caso a parte reclamada tivesse sido validamente intimada de tudo até aquele momento. E no nosso exemplo ela não foi. Então a gente invalida tudo aquilo que tem a ver diretamente, que é consequência, que é fruto do vício processual que a gente está analisando. O que não, o que correu em paralelo e que não foi contaminado por esse vício, a gente mantém como... e não vai se determinar a repetição. Ou seja, nós não vamos, nesse exemplo, abrir novo prazo para o reclamante apresentar novo recurso. O recurso dele já está interposto e a parte do reclamante está consolidada. Agora é corrigir os vícios da intimação que inquinaram, geraram prejuízo à parte reclamada. Depois de consertado esse problema, o processo retoma o curso normal. Princípio do jus postulandi, muitos autores chamam de princípio da simplicidade. Uma marca muito peculiar do processo do trabalho, embora não seja exclusivo dele. Os juizados têm regras nesse sentido também, os juizados especiais. Mas esse princípio ele vai permitir, ele vai reconhecer capacidade postulatória das próprias partes no direito processual do trabalho. Isso significa que as partes não dependem de representação por advogado para defender os seus interesses. O empregado que pretenda mover uma ação contra o seu empregador, ele pode ir direta e pessoalmente à Justiça do Trabalho e apresentar a sua demanda lá. Ele não precisa contratar advogado para isso, e o reclamado, o empregador, da mesma forma. Ele pode pessoalmente se defender e não contratar advogado se achar que não deve. Essa circunstância deriva da origem do processo do trabalho. Vocês devem lembrar das outras gravações anteriores sobre isso, em que eu comentava que, originalmente, as demandas trabalhistas se davam em viés administrativo, eram processos administrativos que tramitavam no Ministério do Trabalho. E como processo administrativo, as partes não dependem de representação de advogado. Quando as ações trabalhistas migraram para ser de jurisdição e competência do Poder Judiciário, essa peculiaridade foi mantida. Olha, originalmente, nas demandas trabalhistas, as partes não precisam de advogados. Agora que essas demandas irão para o judiciário, continuarão não precisando
de advogado. Isso está colocado no artigo 791 da CLT, vocês podem olhar no slide. Esse artigo diz que os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Vale mencionar, porém, que o Tribunal Superior do Trabalho fixou um entendimento sumulado, gerou a súmula 425, de que o jus postulandi, ou seja, essa capacidade postulatória das partes, ou a desnecessidade de representação por advogado, limita-se a, enquanto o processo está tramitando na vara do trabalho, na primeira instância, portanto, ou nos tribunais regionais do trabalho, até a segunda instância. Segundo essa súmula, não se aplica o jus postulandi, portanto, as partes dependem de representação de advogado, se tratar de uma ação rescisória, de uma ação cautelar, mandado de segurança ou de recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Ok, ainda que a ação rescisória ou mandado de segurança vá tramitar na vara do trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho, pelo que se extrai da súmula 425, ainda haveria jus postulandi. O que se interpreta do texto dessa súmula é que ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança não se vinculam ao jus postulandi se forem interpostos, se, segundo a lei processual, tiverem de ser ajuizados por alguma peculiaridade daquela ação, daquele caso, perante o Tribunal Superior do Trabalho. Há circunstâncias como, por exemplo, quem é a parte contrária, qual é o ato que se pretende impugnar mediante mandado de segurança, que determina que essas ações sejam já de competência originária do Tribunal Superior do Trabalho. E é ali, então, que não se aplicaria o jus postulandi. E, por fim, temos o princípio da conciliação, também fruto da origem administrativa do processo do trabalho. Quando se pensou lá atrás, antes da CLT ainda, que os empregados e mesmo empregadores poderiam reclamar de descumprimentos contratuais uns dos outros, lá no Ministério do Trabalho, a ideia era que, antes de qualquer coisa, esse órgão administrativo conciliasse as partes e buscasse uma solução amigável. Se não fosse possível, aí o Ministério do Trabalho analisaria os argumentos e definiria quem tem razão e imporia a outra parte ali uma ordem de cumprimento das suas obrigações contratuais. Aqui também, quando houve a migração das ações, das demandas trabalhistas para o Poder Judiciário, a conciliação, ou a ideia da conciliação como prioridade, foi mantida. A gente nota isso, claro, no artigo 764 da CLT, por exemplo, estabelece que os dissídios individuais ou coletivos serão sempre sujeitos à conciliação, que é ato privativo das partes. Quer dizer, não cabe ao magistrado influenciar a conciliação. Claro, o magistrado ele tem a incumbência de buscar e de viabilizar que a conciliação aconteça. O magistrado pode e deve agir como conciliador, mas ele não pode interferir na conciliação, por exemplo, dizendo a uma parte que não, você não deve assinar, aceitar esse acordo, que esse acordo está ruim para você. Obviamente, o magistrado vai avaliar aspectos formais do acordo, e se ele identificar que uma parte está sendo enganada pela outra, que está havendo um vício de consentimento, como erro, dolo, coação, aí o magistrado vai agir, mas não para mudar o rumo da conciliação, mas para fazer valer a lei geral, o direito que determina que os negócios jurídicos precisam se dar mediante livre convencimento. Então, o magistrado ele pode reconhecer a invalidade de uma transação feita pelas partes por algum vício formal, incluindo aí vícios na formação do convencimento das partes. Fora isso, a gente volta ao que diz o artigo 764.
A decisão sobre a conciliação é ato privativo das partes. E uma vez que o magistrado homologa a conciliação, né, os termos do acordo a que chegaram as partes, essa decisão homologatória vale como decisão irrecorrível. Quem depois quiser discutir que aquele acordo não deveria ter sido homologado, terá que propor medidas, ações rescisórias contra a decisão, porque ela tem a mesma natureza de um julgamento já transitado em julgado. Portanto, somente passível de ser desconstituído por ação rescisória dentro dos requisitos da ação rescisória. Ao lado disso, a CLT também vai se assegurar que o magistrado vai buscar essa conciliação o máximo possível, e a CLT, inclusive, vai colocar 2 momentos em que essa tentativa de conciliação ela é obrigatória. Na abertura da audiência, antes, então, do reclamado apresentar a sua defesa, como a gente nota no artigo 847 da CLT, e depois as razões finais, quer dizer, depois de sentença de defesa apresentada, provas produzidas, as partes apresentam suas razões finais e, mais uma vez, o magistrado deve propor a conciliação, conforme prevê o artigo 850. É isso, meus amigos e minhas amigas, que eu tinha separado de mais relevante para a gente discutir aqui são esses pontos colocados nesse slide. Espero ter contribuído para o estudo e para o aprendizado de todo mundo. Fico por aqui, mas outras gravações virão com outros temas sobre o direito processual do trabalho. Beleza? Agradeço a atenção. Valeu todo mundo. Forte abraço. Tchau, tchau.